O capítulo começa quando Azim entra no escritório de Nezir e recebe a ordem de entregar uma caixa sobre a mesa para Bahar. É uma grande caixa embrulhada com uma linda fita vermelha. Azim obedece e pega a caixa. Nezir está com um laço de cabelo nas mãos e lembra quando uma das funcionárias deu alguns laços de cabelo para Doruk porque ouviu dizer que queria ser igual ao Sr. Nezir. A mulher da peruca mafiosa sorri e prende seus cabelos. No café de Henry Bahar ela atende alguns clientes e Atice percebe que sua filha está com uma cara triste. Ela se aproxima dele e pergunta o que está acontecendo. Bahar diz que teve uma discussão com Seida porque ela lhe disse que permitiu que Sarp ficasse mais alguns dias com eles. Seida disse a ele que foi culpa de Sarp que Elis morreu e Arif foi para a prisão e ele pensa que eles se reconciliaram, embora não seja o caso. Bahar avisa a mãe que vai esperar Seida se acalmar para conversar com calma e voltar a atender outros clientes. Atice com raiva vai até a cozinha e exige que Seida não incomode sua filha Bahar. Talvez eles não se lembrem de tudo o que passaram. Seida conta a Atice que Bahar não viu sua amiga morrer em seus braços, ela não foi presa ou assassinada. É verdade que passou por momentos difíceis, mas agora está seguro. Atice pergunta o que acontece com os filhos, a única coisa que eles desejam é o pai. Seida chora e conta que os viu, mas também viu os filhos de Elis chorando incontrolavelmente sobre o túmulo da mãe. Atice lembra que ela não foi a única que sofreu esses momentos. Ele também testemunhou a morte de Elis e como Arif foi injustamente preso. Porém, sua filha lutou contra a morte e uma doença forte não permitirá que ninguém a machuque. Seida encara Atice e diz que se ele vai ficar do lado de Sarp é melhor esquecê-la completamente. Atice não diz nada e sai da cozinha. Bahar termina de servir a mesa e recebe a visita do Dr. Yale. Eles se abraçam e se sentam para conversar. Bahar conta a ele que hoje Bora e Doruk finalmente se encontraram novamente na escola. Yale diz a ele que ela estava desaparecida há muitos dias e até faltou a vários exames médicos. É melhor ir ao hospital amanhã para um check-up. Bahar diz a ele que amanhã ele deve ir à polícia para prestar depoimento sobre o assassinato de Elis. Ele irá com o advogado de Arif, e Yale pede que ele encontre tempo para cuidar de sua saúde de qualquer maneira, pois é algo muito importante. Bahar diz quem vai falar com ele então para sair um pouco. Ela se levanta para oferecer um café para Yale que continua conversando com Atice. Azim chega em um caminhão na casa de Atice carregando a caixa que Nezir enviou. Ele toca a campainha e Sirin abre a porta. Como Bahar não está em casa, Azim entrega-lhe a caixa, Sirin, e pede-lhe que lhe diga que foi enviada pelo senhor se outra pessoa tentar abri-lo. Algo ruim pode acontecer. Surpreso, Sirin apenas diz que está tudo bem e entra com a caixa. Ela deixa-o sobre a mesa e senta-se para ver televisão, mas está muito curiosa para saber o que tem dentro dele. Sirin tenta não olhar para a caixa, mas finalmente não aguenta e se aproxima dela. Ela abre a caixa pela lateral e tira um pedaço de pano. Sirin diz que aparentemente é um vestido e talvez, assim como nos filmes, Nezir se apaixonou por Bahar e está lhe dando um vestido de presente, embora ela não entende que ele vê a irmã se ela é pálida e não tem estilo nenhum. Por outro lado, vemos que Arif e Kisme chegam ao refeitório de Henry. Arif vê Bahar por alguns segundos atendendo alguns clientes e um grande sorriso aparece em seu rosto. Bahar vira o olhar e ao vê-lo fica tão surpreso que caminha lentamente em sua direção e de repente lhe dá um grande abraço. Bahar então agradece a Kisme por tirá-lo da prisão e diz que não sabe como irá retribuir tudo o que fez por eles. Kisme apenas responde que está fazendo seu trabalho e entra no refeitório para deixá-los conversar. Bahar diz a Arif que ela estava seriamente preocupada com ele. Então ele pegou a mão dela e os dois entram felizes e cumprimentam Atice. Então Bahar vai buscar Seida para a cozinha e a leva para o refeitório. Quando ela vê Arif, Seida o abraça e pergunta o que aconteceu, se ele achava que eles tinham dado ele uma sentença de 15 anos. Todos os clientes olham para ele surpresos e Kisme rapidamente esclarece que sua inocência foi provada. Atice e Seida voltam ao trabalho e Kisme sai por um momento para deixá-los sozinhos. Os dois se sentam, se encaram e não conseguem parar de sorrir. Arif pergunta a Bahar se eles não serão mais perseguidos por aqueles homens e Bahar responde que espera que sim, embora não entenda o motivo de tê-los libertado. Arif diz a ele que talvez alguém o tenha avisado sobre a polícia e ele não teve escolha. Bahar sorrindo diz a ele que os dois estão juntos novamente e agora podem ser felizes. Arif pergunta se ele vai ficar na casa de Atice e Bahar responde que sim,
pois eles sentiam muita falta um do outro. Aí ele também pergunta a ela sobre Sirin e Bahar apenas diz que ela ainda é louca. Os dois riem enquanto Atícia os observa. Kismet volta para buscar Arif e os dois se despedem de todos e saem do refeitório. Enquanto caminham, Arif diz à irmã que não quer manter o relacionamento deles em segredo, ele quer que todos saibam que ele tem uma irmã como ela e que ele não deveria se importar com o que Yusuf diz. Kismet responde que ele também quer todos saber que ele é irmão dela. Os dois se abraçam com muita alegria. Sirin está prestes a abrir a caixa, mas nesse momento alguém bate na porta e ao abri-la percebe que é Sarp. Ela permite que ele entre e se senta na sala. Sarp diz que ela não deveria ter medo. Sirin se levanta e pergunta por que ela deveria ter medo dele. Sarp diz que se fosse ela teria. Só isso. Sirin com raiva lhe conta que a caixa que está sobre a mesa foi enviada para sua esposa. Sarp fica curioso, mas decide não abri-la. Sirin diz a ele que talvez seja a coisa certa a fazer, pois se o fizer o namorado de Bahar poderá ficar muito chateado. Sarp se aproxima de Sirin e diz que sabe quais são suas intenções, mas não conseguirá nada. Além disso, Bahar não tem namorado. Sirin pede que ele não esqueça a existência de Arif, mas Sarp apenas diz que duvida que consiga enviar um presente da prisão. A certa altura, Arif chega ao seu bairro e é muito bem recebido por Enver e todos os vizinhos do bairro. Várias pessoas o cumprimentam e o abraçam. Enver animadamente pede que ele se sente e tome chá com todos. Arif pergunta se eles viram seu pai, mas seus amigos respondem que não. Enver pergunta se eles não saíram da prisão juntos. Arif responde que sim, mas foi a outro lugar, ao refeitório, para ver Bahar, Atícia e Seida. Enver diz a ele que Nizam e Doruk ficarão muito felizes em vê-lo quando voltarem da escola. De repente, Yusuf entra na vizinhança e todos o cumprimentam, mas ele fica muito irritado e simplesmente entra no prédio sem dizer nada. Mais tarde, Arif vai até o apartamento e se arruma, depois sai e avisa Yusuf, que está no refeitório, que vai buscar as crianças na escola e avisar Enver. Yusuf diz que está bem, mas quando Enver retorna Yusuf apenas diz que não sabe para onde Arif foi. O que eles não sabem é que Sarp também está a caminho da escola. Henry e Vil já estão voltando para Istambul depois de terem ido para sua cidade natal. Lá se encontraram com a mãe de Seida e Henry descobriu que Seida tem um filho. Henry pede à prima que não conte a ninguém o que descobriu e conta porque sabe que gosta de criar boatos e entrar na vida das pessoas. E Vil pergunta por que isso é tão importante. Henry diz que é segredo de Seida e não é da conta deles. Se ele guardou o segredo, deve ter a sua razão. E Vil apenas tenta continuar a semear dúvidas na mente de Henry. Munir sai da casa de sua, entra no carro e lembra da conversa que teve com seu irmão Azim quando se conheceram. Azim disse a ele que já sabia que o advogado chamaria a polícia e que a polícia informaria Nezir. Munir pergunta se foi graças a ele que eles foram salvos. Azim responde que não exatamente. Nezir mandou buscá-lo antes que a polícia o notificasse e ordenasse que libertasse todos pela manhã. Porém, logo após essa ordem, Nezir recebeu a ligação e ordenou ao seu informante que não detivesse os policiais, mas apenas os distraísse por algumas horas. Depois de desligar, ele mudou de ideia sobre o horário e ordenou que fossem liberados imediatamente. Nezir também o avisou que quando todos fossem libertados ele deveria descobrir quem vazou a informação sobre sua localização para o advogado Kismet. Munir disse a seu irmão que, como foi ele quem vazou a informação, ele deveria fugir antes que Nezir descobrisse ou ele morreria. Azim disse a ele que mesmo sua não é alguém que possa se esconder dele. Munir disse a ele que ele não teria outra saída a não ser matar Nezir. Azim ficou pensando. Arif e Sarp esperam do lado de fora da escola de Nizam e Doruk e não notam a presença um do outro. Nizam sai e o primeiro que vê é Sarp, ela o abraça e Arif fica muito surpreso. Nizam avisa ao pai que eles podem ir para Doruk, mas quando ele se vira vê Arif, sorrindo, corre para abraçá-lo. Sarp não consegue acreditar, mas se contém por causa da filha. Ele pede a Nizam para ir buscar Doruk e depois voltar para ele. Nizam, com um pouco de medo de que briguem, escuta e vai atrás do irmão. Sarp pergunta a Arif o que ele está fazendo lá se deveria estar na prisão. Arif pergunta se há algum problema com sua libertação. Ele nunca pensou que o encontraria, pois como sabe a polícia ainda o procura.
Um Sarp furioso se aproxima e exige que ele vá embora antes de matá-lo. Arif diz a ele que por respeito às crianças não lhe mostrará quem venceria aquela luta. Nizam vem correndo com seu irmão que tenta abraçar Arif, mas Nizam não permite. A menina tem muito medo da reação do pai. Arif apenas diz que está feliz em vê-los e se despede. Sarp o impede e ordena que nunca mais visite os filhos na escola. Ele é o pai e quem deve fazer isso é ele. Arif não diz nada e vai embora. Sarp avisa aos filhos que eles vão de ônibus, mas Doruk diz que prefere viajar de carro. Nizam pede a seu irmão que apenas obedeça. Sarp lembra quando Munir o informou que a única condição sob a qual Nezir o deixaria viver seria retornar à sua vida anterior e deixar todos os luxos com sua. Ele deveria começar sem um tostão e deu sua carteira de identidade como Sarp Sesmele. Se não obedecessem seriam punidos. Antes de partir, Sarp ouviu seus bebês chorando e pediu a Peril que se despedisse deles. Peril e Su estão caminhando e Sua pede a filha para sair de férias com os filhos. Peril diz-lhe que não quer viajar, quer ver Istambul agora que já não precisa de se esconder. Sua pede-lhe que reconsidere, pois não devem subestimar Nezir porque não sabem as suas intenções. Então Sua diz a Peril que sabe muito bem que tentará ajudar Sarp pelas costas. Ela fará isso porque é uma mulher de bom coração. Peril diz ao pai que ela não é estúpido o suficiente para ajudar Sarp a viver uma vida boa e feliz com Bahar. O velho careca diz a ela que sabe que ela ainda está em amor e, portanto, ainda pode cometer erros. Então é melhor você parar de pensar tanto em Sarp quanto em Bahar. Peril garante ao pai que não pensam neles, mas seus olhos se enchem de lágrimas. Sarp e seus filhos descem do ônibus e caminham em direção à casa. Doruk e Nizam ficam muito felizes e pedem ao pai que lhes conte uma história sobre ele e sua mãe, já que ela contava tudo que os dois faziam quando estavam juntos. Sarp relembra alguns desses momentos e também conta uma história. As crianças não param de sorrir. Os três chegam na casa de Atice e Sirin abre a porta para eles. Ao entrar, Doruk olha a caixa sobre a mesa e tenta abri-la, mas Nizam a reconhece e proíbe o irmão de tocá-la. Sarp apenas pede que o acompanhem até a cozinha para comer alguma coisa. Doruk sai com ele e Sirin pergunta a Nizam por que ele ficou chateado ao ver a caixa. Nizam lembra que sua mãe chorou incontrolavelmente ao ver este vestido. A menina confia na tia e diz que é um vestido de noiva. Ele o viu quando eles estavam na casa onde moraram nos últimos dias. Sarp pede que a filha venha até a cozinha e Sirin, sorrindo, diz que aparentemente eles têm namorado em casa. Sirin vai até a cozinha e avisa aos sobrinhos que tem uma surpresa para eles. Ela os leva para a sala e lhes entrega algumas camisetas. As crianças muito felizes vestem-no e vão à cozinha mostrá-lo ao pai. Quando Sarp olha para eles, ele não consegue acreditar. São camisetas com o rosto do Sirin estampado e nas costas uma frase que diz: "Amo muito minha tia Sirin." Sarp finge sorrir e diz que eles são fofos. Sirin avisa que então mandará fazer alguns para ele e Bahar. Dessa forma, você pode exibi-los como uma família. Nesse momento Enver chega em casa e as crianças correm para cumprimentá-lo. Vendo suas camisas Enver fica maravilhado. As crianças voltam para a cozinha e Enver exige que sua filha tire aquelas camisas das crianças agora mesmo. Sirin ele pergunta aos sobrinhos, mas eles recusam. Aí Enver pergunta sobre a caixa que está em cima da mesa, pega e diz que seria melhor deixar dentro do quarto. Sirin entra e também pergunta ao pai por que ele voltou hoje mais cedo. O que aconteceu é que Yusuf pediu a Enver que não trabalhasse mais no refeitório, já que eles voltaram e ele o fez quando Arif não estava presente. Enver não responde nada a Sirin, que lhe diz que de qualquer maneira tem boas notícias. Ele pediu-lhes 2 tabuleiros de bolos para o seu café e os antigos clientes da sua alfaiataria estão a regressar e até trazem eles próprios os tecidos para fazerem os seus retoques. Isso porque o outro alfaiate da vizinhança acabou sendo muito caro e um pouco rude. Enver está muito animado com a notícia, mas se pergunta por que o outro alfaiate mudou. Sirin diz a ele que ele não deve se preocupar com isso nem ficar triste, pois agora ele tem um emprego. Enver diz a ele que ele não está triste. Na verdade, foi um bom dia porque Arif saiu da prisão e voltou para casa. Sirin sorri e sai diretamente da sala para avisar aos sobrinhos que Arif foi libertado. Enver rapidamente a interrompe e a corrige, dizendo que Arif voltou de sua viagem. As crianças e Sarp contam que já sabem porque ele foi procurá-los na escola. Sirin diz que está tudo bem e vai para seu quarto.
As crianças também entram no quarto de Enver, que se senta ao lado de Sarp e pergunta se ele finalmente foi ver sua. Sarp responde que sim e eles garantiram que não havia nada com que se preocupar. Ele tira a carteira de identidade da carteira, onde aparece com o nome Sarp Sesmele. Enver pergunta como é possível que tudo tenha tomado esse rumo. Sarp admite que não sabe. O homem que Mert matou foi dado como morto em um acidente não por arma de fogo, então a única vez que a polícia o procurou foi quando ele estava desaparecido. Enver diz a ele que eles podem usar o computador de Sirin para descobrir seu perfil no site do governo e ver o que encontram. Sirin dá-lhes o seu computador e diz-lhes que podem apagar o histórico se quiserem. Sarp entra na página, mas pedem-lhe uma palavra-passe e ele não consegue aceder. Ambos ficam pensando. Por outro lado, vemos Henry e Vil ainda no carro voltando para Istambul. Henry pergunta à prima por que ela está tão quieta e ela diz que só está pensando no filho de Seida, porque se pergunta quem é o pai dele. Ele não consegue imaginar a cara daquele homem se de repente descobrisse que tinha um filho. Henry para o carro e com raiva pede para ele sair, e Vil pede desculpas e promete não dizer mais nada. Ao mesmo tempo, vemos Atis e Bahar voltando para casa. São recebidos por Nizam e Doruk que lhes mostram alguns desenhos que estavam fazendo. Bahar e Atis notam as camisetas estampadas com a foto de Sirin, mas não tem escolha a não ser dizer que são fofas, embora Bahar esteja com muita raiva por dentro. Todos vão para a sala e Enver os recebe quando saem do quarto. Ele e Atis se entreolham sem conseguir acreditar no que a filha fez com aquelas camisas. Então Enver avisa que tem novidades, e é que aparentemente seus ex-clientes o procuram para que ele possa trabalhar como alfaiate. Atis, Bahar e as crianças o parabenizam e o abraçam. Nesse momento Vil chega em casa, cumprimenta a todos e entra em seu quarto. Então Atis abre a porta para Sarp que chega com algumas compras de comida. Ele entra na cozinha e as crianças o seguem. Enver diz a Bahar e Atis que Nizam e Doruk não param de seguir o pai e querem estar sempre com ele. As crianças saem da cozinha com muitos chocolates que o pai comprou para elas e perguntam se podem comer. Bahar avisa que comerão depois do jantar. Ela pega os doces e os deixa na mesa da cozinha. Sarp também entra e Bahar diz a ele que ela não criou os filhos dessa maneira, ela poderia apenas ter comprado um chocolate. Nizam e Doruk tiveram uma vida simples, mas são felizes e ele não gostaria que mudassem por ele. Sarp não diz nada. Os dois voltam para o quarto onde Sirin também está agora. Ela avisa a irmã que chegou hoje um pacote enquanto Enver vai buscar a caixa. Nizam avisa a mãe que é a mesma caixa que lhe deram na casa onde estavam. Bahar se lembra da caixa e do que tem dentro. Sirin a coloca na frente dela com entusiasmo e pede que ela abra, mas Bahar responde que ela fará isso mais tarde e devolve a caixa para o quarto. Vil sai do quarto e avisa que está com muita fome porque Henry não queria parar para comer em nenhum momento. Atis aproveita a situação e pede a Sirin que entre em contato com Henry para convidá-lo para jantar. Sirin surpreso diz que está tudo bem. Ela liga para ele e junto com Atis o convidam. Henry aceita. Atis e Sirin vão para a cozinha. Sirin pergunta por que ela decidiu convidá-lo para ir à casa de repente. Atis diz que lembra que Vil já sabe sobre sua. Ela só quer saber se ela mencionou algo sobre isso para Henry no caminho. Sirin, rindo, diz a ele que acha que não disse nada ou teria contado por telefone. Atis apenas diz que está esperando. A garota louca e ondulada diz que vai ficar fofa e trocar de roupa. À noite, Bahar leva as crianças para o quarto depois do jantar e volta para a mesa onde todos estão jantando com Henry. Ele agradece a Atis pelas almôndegas que ela fez e diz que estão deliciosas, e Vil diz ao primo que achava que não gostava de almôndegas, mas esta noite está comendo muitas. Henry deixa claro para ele que isso foi quando ele era criança, mas agora ele pode comer qualquer coisa. Sirin pergunta como foi a viagem e se conseguiram concretizar a venda. Henry responde que não porque o comprador quis consultar a esposa e foi cancelada. Porém, eles conseguiram visitar a mãe de Seida. Atis, ao ouvir isso, começa a tossir de choque e muda de assunto perguntando a Bahar onde estão as crianças. Bahar diz que eles estão brincando e se levanta para levar alguns pratos para a cozinha. Ela pergunta a Atis quando a máquina de lavar louça será entregue e Sirin, rindo, responde que nunca. Atis pede para ela calar a boca e apenas diz que será em breve. Poucos minutos depois, Henry sai de casa e agradece pela comida. Ele se despede de todos, entra no carro e vai embora. No quarto de Atis,
Ela e Enver decidem contar a Bahar a verdade sobre a máquina de lavar louça e Bahar diz que não entende por que fizeram isso. Enver diz a ele que as crianças realmente o amavam e só estavam tentando fazê-las felizes. Sarp entra na sala e os ouve, depois diz que pode comprar um para eles se concordarem. Ninguém responde. Sarp sai novamente. Bahar pede desculpas por deixar Sarp ouvir aquela conversa. Seida e Arif estão jantando no apartamento de Seida e ela pergunta como foi ficar tantos dias na prisão. Arif responde que prefere não falar sobre isso, embora tenha afetado muito mais seu pai, Yusuf, do que ele. Seida pergunta como ele conseguiu o advogado, já que ela apareceu do nada para ajudá-los. Arif apenas diz a ela que eles tiveram sorte de tê-la para defendê-los. Seida pensa um pouco e também pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Bahar ou se vai voltar. Arif diz que ainda não sabe porque está com a mãe. Percebe que Seida para de comer e pergunta se aconteceu alguma coisa entre ela e Bahar ou se eles discutissem. Seida apenas diz a ele que é tudo por causa de Sar. Desde que aquele homem apareceu ele arruinou a vida de cada um deles e ela discutiu com Bahar porque não suporta que tenha que continuar morando com o ex-marido. Surpreso, Arif pergunta se o que ele acabou de dizer é verdade. Bahar está morando sob o mesmo teto que Sar. Seida responde que sim. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!